Da teoria, vamos falar um pouquinho da prática agora. Bom, como é que a gente faz para construir uma rede de WhatsApp? Como é que a gente faz para desenhar uma estratégia onde a gente consiga ter uma informação levada para todas as pessoas de forma omnidirecional e consiga entregar essa informação por canais de confiança, canais que liguem as pessoas que acreditam num projeto progressista ou num projeto de nação mais à esquerda e que consiga entregar essa informação com velocidade, com agilidade, com a necessidade que temos de entrega e qualidade que as pessoas exigem. Bom, importante entender que uma rede como essa, ela não necessariamente é uma rede piramidal, ela não necessariamente vai ser uma rede, né, que ela não vai obedecer uma estrutura de comando ou uma estrutura de comportamento mais uma estrutura de comportamento mais disciplinada. Ao contrário, ela, por ser uma rede, ela deve funcionar de forma mais anárquica, de forma mais descentralizada, mas isso não tira a necessidade da gente entender a formação das camadas, né? O método que a gente vem experimentando, que a gente vem observando também outros grupos políticos fazerem, é essa lógica de você ter algumas camadas. Então, imagine que na primeira camada de confiança, você tem o seu núcleo duro. Então, se você está criando uma rede de um partido, você tem ali os filiados e as direções do partido. Se você está construindo uma rede de um movimento social, você tem ali as pessoas mais engajadas e mais disciplinadas com o avanço desse movimento social. Pense que essa primeira camada é uma camada de pessoas que estão mais dedicadas a garantir o funcionamento da rede em si. Não são consumidores especificamente de informação, não são pessoas que estão ali só para receber, mas sim pessoas que estão prontas para se dedicar a organizar essa rede. Então essa é a sua primeira camada, o chamado núcleo duro, ou as pessoas que você conta, ainda que de uma forma esparsa, né, uma forma um pouco não totalmente disciplinada, mas que você conta com elas para ajudar a organizar a rede. Numa segunda camada, ficam os contatos dessas pessoas, ou seja, são os multiplicadores. São pessoas que já não estão necessariamente ligadas ao núcleo duro, não estão 100% comprometidas com a construção dessa rede, mas são pessoas que têm interesse nas informações, pessoas que querem ajudar ou que por qualquer motivo podem querer ajudar a disseminar essas informações. Essa camada, segunda camada da rede dos multiplicadores, ela tende a ser um pouco mais ampla, né, mas não muito mais ampla. Geralmente não é uma camada que onde você coloca ali periodistas, né, jornalistas, blogueiros, pessoas que querem multiplicar essa informação, pessoas que têm interesse em receber essa informação e passar para frente. E aí, por último, você tem uma camada mais ampliada, você tem as camadas mais ampliadas, não necessariamente uma só, onde você pode ter pessoas de todos os tipos, inclusive grupos abertos, que podem receber opositores políticos, que podem receber críticas e tudo mais. Né? Essas camadas, essa terceira camada é uma camada onde os grupos passam a se formar com mais, digamos assim, com mais liberdade. Né? E ali você tem uma camada que basicamente é uma camada de alcance. Então você vai tentar estender essa camada o máximo possível, recebendo nela, inclusive, pessoas que não necessariamente estão 100% de acordo, até 50% de acordo com as opiniões que você está publicando, mas que você quer influenciar e quer fazer que chegue nelas. Então, essa é a camada de longo alcance, digamos assim. Uma outra forma de visualizar isso, imagine o seguinte: você tem um primeiro chamado, né? Então você vai chamar algumas pessoas para te ajudar a coordenar essa rede, para ajudar a construir essa rede. Esse chamado vai ser para pessoas da sua extrema confiança.
pessoas que você acredita que vão te ajudar a organizar essa rede. Então, ali você vai estar formando esse primeiro núcleo duro, né? Você não precisa ter um grupo só, você pode ter vários, né? Você vai ter grupos de coordenadores de grupo, por exemplo. Você vai ter grupos de dirigentes, grupos de stakeholders, né? Pessoas que acreditam nesse movimento e tudo mais. Então, você vai ter ali uma primeira camada de confiança formada e você fica um tempo formando, né, essa primeira camada. Você tem que dar uma atenção para ela, conversar com as pessoas, espalhar algumas notícias, e o que você espera dessa primeira camada é que ela te ajude a organizar outras camadas. Então, aí você vai para um segundo passo. Tendo a sua primeira camada consolidada, o seu núcleo duro funcionando, participando, organizando a rede, você começa a preparar essa segunda camada, que é a camada dos multiplicadores. Começa a criar grupos, a chamar pessoas. São grupos, podem ser grupos regionais, por exemplo, né? Grupos da cidade, grupo do bairro, grupo do estado, da região. Ou podem ser grupos transversais, né? O tema da juventude, das mulheres, LGBT, enfim, você pode ir criando, né, reforma agrária, reforma da Previdência, vai criando outros grupos transversais, que são grupos de multiplicadores, de pessoas que têm interesse nessas pautas e que você vai contar com elas para, de alguma forma, levar essa informação que você está publicando para frente. Mas você não vai contar 100%. Você sabe que talvez até nem todos leiam, e tudo bem. A partir dessa segunda camada, é uma camada que você sabe que qualquer colaboração que vier é boa. E aí você começa a tentar construir uma terceira camada e chega numa arquitetura mais ou menos parecida com essa, né? Imagine que você tem ali do seu núcleo duro sendo disparado para as redes da segunda camada, e da segunda camada você alcança uma terceira camada, que são as redes mais abertas, né? São os grupos que ficam com link publicado em site, ficam com link publicado em página do Facebook. São grupos que você chama as pessoas para dentro, e a partir daí você também tem o movimento, né, de encontrar nesses grupos as pessoas que você identifica que são confiáveis, ou que estão se destacando, ou que estão se dedicando a organizar o grupo, e ir trazendo elas para dentro dessas camadas mais próximas do núcleo duro, lembrando sempre, né, que isso vai funcionar de uma forma descentralizada. Então, embora aqui a visualização esteja dando para a gente a impressão de que a gente tem um grupo só, nós estamos falando em cada uma dessas camadas de algumas dezenas de grupos, né, funcionando para estruturar essa rede. E é importante, né, entender que esses grupos, né, assim como fenômenos sociais, eles se desenvolvem de acordo com alguns estágios de maturidade, né? Então, você passar de uma camada para outra, não adianta você construir todas as 3 camadas de uma vez, né? Você precisa entender o estágio de maturidade em que se encontra a camada que você está construindo, e a partir dela levar as pessoas para um próximo passo, ou tentar impulsioná-las, motivá-las a seguir um próximo passo, né? Uma forma bastante trivial, bastante simples que a gente encontrou foi esse frameworkzinho, onde a gente classifica aí uma fase inicial, que é a fase onde o grupo está recém-criado, e ele basicamente serve para receber informações e trocar, né, links, notícias, links de outros grupos, talvez. Enfim, nesses grupos iniciais, poucas pessoas se manifestam. Geralmente você tem lá 5 ou 6 pessoas que publicam de vez em quando. Enfim, não é um grupo que tem muita atividade. Um segundo estágio de maturação é o que a gente chama de grupo social, né? Já se tornou um grupo com características sociais muito bem definidas, né? Por exemplo, ele passa a ter uma identidade. Isso é muito interessante, né? Para fortalecer esses fenômenos sociais, dar uma identidade ao grupo, um nome, um símbolo, uma marca, uma descrição do grupo com regras bem claras, bem estabelecidas. Isso acaba dando para as pessoas uma sensação de pertencimento. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Mas é quando esse grupo passa a ser um grupo social mesmo, né? Você tem um nível de interação e sociabilidade já existente nesse grupo. E uma das características centrais, que é para avaliar esse estágio de maturidade,
é identificar que nesse momento o grupo já consegue promover ações digitais, ou seja, ele já consegue se organizar e se articular para fazer coisas na internet, né? Para fazer coisas nas redes sociais. Gente, vamos lá, vamos curtir o vídeo, vamos responder na notícia, vamos criar comentários nas notícias, vamos responder a thread no Twitter, vamos fazer um tweetaço todo mundo junto. Tal. Esse grupo, quando ele atinge esse estágio de maturidade, de conseguir organizar ações coletivas no mundo digital, a gente passa a entender que ele já tem uma característica de sociedade, né? Então, ele já é um pequeno grupo social. E você tem um terceiro estágio onde ele já se torna uma comunidade, ou seja, ele já se entende entre os comuns como um espaço de vivência, de articulação com regras bem definidas, com direções, com orientações, com papéis, inclusive, já muito claros um para o outro. Muitas vezes, né, nesse processo de maturação, inclusive, o grupo acaba perdendo membros, depende muito da política que você estabelece, se você vai permitir que se adicionem mais pessoas ou que se mantenham as mesmas pessoas, enfim. Mas você chega num estágio de maturidade mais alto, onde aquele grupo já tem pertencimento, já tem identidade, já consegue articular ações digitais, mas principalmente ele consegue se reproduzir. Ou seja, ele atinge um estágio de maturidade onde ele consegue articular e construir novos coordenadores de grupos, começa a se destacar novas lideranças, novas pessoas dispostas a organizar outras camadas de rede, e aí você chama essas pessoas para criarem outros grupos e chamarem seus amigos para dentro desses grupos. E é assim que essas redes começam a se entrelaçar e começam a se expandir, né? A partir desse momento que, inclusive, que você precisa incentivar. Desde o início, você precisa incentivando que as pessoas se engajem, que as pessoas participem, convidá-las a serem, de repente, administradores do próprio grupo, convidá-las a criarem outros grupos com os seus números de administrador dentro, e isso vai criando o aspecto de rede e avançando nos estágios de maturidade dessa rede. Bom, isso é importante seguir, tá, gente? É um detalhe simples, mas muito importante. Se você atropela esses estágios, a tendência é a rede se dissolver, todo mundo sair dos grupos e não voltar mais. Agora um monte de texto, né? Vamos falar um pouquinho de protocolo de operação. Então, quando a gente está falando de construção de redes, ter os contratos sociais muito claros é importante. Por que isso? Porque não necessariamente você vai conhecer todas as pessoas, né? As pessoas estão entrando no grupo, você adicionou elas, às vezes até sem saber, sem perguntar se elas queriam entrar, e aí elas vão chegar no grupo e vai entender o que é, como é que rola esse grupo, o que vale, né? Pode mandar foto de pornografia, vale mandar o gemidão do WhatsApp, o negão da piroca, como é que funciona esse grupo, né? Quais são os limites dessa relação dentro desse grupo? Então, uma dica que a gente já percebeu que funciona, que a gente passa para vocês deixe sempre as regras de comportamento claras na descrição do grupo. Ou seja, criou o grupo, foi lá na descriçãozinha, botou lá, regra 1, não pode mandar nudes. Regra 2, não vale pornografia. Regra 3, não xingue os amigos. Regra 4, não pode mandar spam. Enfim, estabeleça aí o seu conjunto de regras de convivência, né, o seu pequeno contrato social digital e deixe ele bem claro. Tome muito cuidado também para não exceder, para não pesar a mão demais no cumprimento das regras, né? Se você expulsar as pessoas sem aviso prévio, sem explicar ou sem dar uma chance delas enfim, delas se comportar devidamente, você pode acabar causando um fenômeno de simpatia, né? As pessoas acabam criando uma empatia com aquela pessoa que foi discriminada, com aquela pessoa que foi expulsa sem uma chance para se defender, e aí elas todas acabam saindo também e o efeito manada acaba valendo aqui, sabe? Que você tem muita gente saindo de um grupo, as outras pessoas começam a se empolgar para sair desse grupo também. Então tem que tomar muito cuidado para não expulsar as pessoas sem aviso prévio. Chamadas para ação, né? O famoso call to action, que a galera do marketing adora.
Muito importante fazer isso todo dia, né? Você ter um ritmo, uma disciplina de todo dia convocar as pessoas para fazer alguma ação conjunta, para fazer alguma coisa na internet. Isso vai criando a sensação de pertencimento, vai dando para as pessoas um objetivo, uma coisa para se fazer durante o dia, né? Uma coisa que chama elas, que elas se divertem, que elas sentem parte de algo maior. Tomar muito cuidado para não ficar trazendo de volta. A pessoa saiu do grupo, você vai lá e insere ela de novo. Não, nunca façam isso. Se a pessoa saiu do grupo, deixa ela sair. A experiência que a gente já teve é muito ruim. Não permitir propaganda política de direita, ou seja, chegou no grupo, você construiu sua primeira camada dura, é muito importante que aquela opinião que você está construindo, que é uma opinião progressista, uma opinião de esquerda, que ela não seja, ali não é um espaço público de debate, né? Ali é um espaço privado de organização. Isso é muito importante entender. A gente não tem nada, a gente não tem, nunca teve nada contra espaços públicos de debate. Mas a grande questão é que não é esse. Esse espaço, o teu núcleo duro, suas primeiras camadas da rede, são espaços de organização, são espaços onde você precisa ter confiança, similaridade, ou seja, você não pode ter gente duvidando, discordando, acusando, levantando suspeitas dentro desse espaço. Esse é um espaço que você quer ter confiança, você quer ter pessoas com quem você confia. Então, vale a pena sempre ficar de olho, porque se alguém começa a mandar coisas, começa a mandar propaganda política de outros movimentos, você passa a ter um problema dentro dessa rede. Uma outra coisa importante é você observar pelo comportamento das pessoas quem merece ser promovido. Essa lógica do mérito, essa lógica da promoção, incentiva as outras pessoas a participarem do processo também. Não numa lógica competitiva, claro, mas num processo de reconhecimento, né? Você tá ali, você vê que tem uma pessoa que está todo dia mandando mensagens legais, mandando link, tal, bate um papo com ela, faz uma ligação de vídeo, de repente, olha no olho, fala, olha, queria que você virasse administrador do grupo, você topa? Você topa administrar, me ajudar a cuidar aqui, se alguém sair da linha, manda para fora, se aparecer gente nova, manda para dentro, enfim, né? Se sair notícia spam, deleta, você me ajuda a organizar? Quando você promove essa ascensão a administrador ou coordenador do grupo, tanto faz com, né, o aplicativo vai chamar de administrador, mas você pode chamar de coordenador, enfim, do que você quiser. Quando você promove esse processo, você tem uma lógica central aí para o processo de pertencimento. Dá a chance para que as outras pessoas também sejam reconhecidas como importantes dentro dessa comunidade. Uma outra experiência interessante é que, além dos grupos que a gente vem criando com possibilidade de todo mundo mandar notícias, toda vez que a gente cria um grupo desses, um conjunto de pessoas saem do grupo, porque não querem ficar recebendo mensagem. Isso é uma coisa muito individual, não tem nada a ver com política, com aceitar ou não a opinião, o projeto, nada disso. É uma coisa muito pessoal. Assim, tem gente que não gosta de ficar em grupos cheios de pessoas mandando mensagem inteiro. Tem gente que se sente agoniada quando abre o WhatsApp, tem 200 mensagens não lidas, enfim. Para isso existem os grupos unidirecionais. A gente chama de canais às vezes, mas na prática são os grupos onde você fecha, onde só os admins podem mandar, só os administradores podem mandar mensagem. Você fecha o envio só para os administradores e todo mundo que está dentro recebe apenas. São grupos unidirecionais, onde você não tem daí mais, né, esse fenômeno da formação da comunidade. Esse grupo é um canal unidirecional apenas, ele já não se torna mais uma sociedade, uma comunidade, ele apenas é uma via de entrega de informações ou de chamadas para ações, mas que às vezes são mais bem vistas ou mais aceitas por essas pessoas. Então é interessante fazer esse teste, sabe? Você vai perceber que algumas pessoas também não gostam de ficar em grupos onde elas não podem falar, então elas só entram, aí logo elas saem, e tem algumas outras pessoas que não gostam de ficar em grupos onde todo mundo pode falar. Então vale a pena experimentar. Quando você estiver desenhando a sua camada de rede, vale a pena você experimentar, com certeza, ter grupos unidirecionais e grupos multidirecionais com todas as pessoas dentro.
e deixe que elas se organizem, né? Quem quiser ficar em um, fica em um. Quem quiser ficar no outro, fica no outro. Quem quiser ficar nos dois, fica nos dois. E uma última questão importante, é um protocolo mais específico de segurança, é que hoje, para a gente entender isso, né, todos os grupos têm um link de acesso, tá? Todos os grupos, mesmo que não fique público para os participantes, todos os grupos têm um link de acesso. É importante que você, enquanto administrador desse grupo, troque o link de acesso dos grupos periodicamente, né? O WhatsApp vai te dar uma opção revogar link de acesso, mas ele não te dá nenhuma opção do tipo retirar o link de acesso. Quando ele revoga, ele na verdade está renovando o link de acesso, ele cria um novo link. Por que isso? Porque se esse link de acesso das tuas primeiras camadas de rede se espalha pela rede por qualquer motivo, você vai ter uma brecha de segurança e aí qualquer pessoa vai poder entrar nas suas camadas de rede mais orgânicas, e isso é um perigo. Né? Porque quando entra alguém zoando, isso aconteceu muito durante a campanha, né? Você queria implodir um grupo, então você chegava no meio desse grupo, começava a mandar um monte de mensagem de pornografia, de negão da piroca, de gemidão do WhatsApp, e quase que instantaneamente esse grupo implodia em poucos minutos. As pessoas saíam fora porque não queriam ficar ali recebendo essas coisas. Então é importante observar isso com cuidado, tá? De tempos em tempos trocar o link de acesso do grupo. E aí, falando já em segurança, né, já que a gente entrou nesse tema, vamos falar um pouquinho sobre autenticação e autorização, né, duas faces importantes aí. Uma dica importante sobre o método, que a gente experimentou e que deu muito certo, foi criar grupos de coordenadores de grupos. O que é isso? A gente tem um espaço mais reservado, com menos pessoas, com 15, 20 pessoas, que estão ali coordenando outros grupos. Né? 50, 100 grupos ali no total estão sendo coordenados por essas 20 pessoas, vamos dizer, e elas estão entre elas trocando informações, trocando opiniões, trocando conhecimento. Né? Como é que eu faço para revogar um link? Como é que eu faço para deletar uma mensagem? Tal. Mas elas também estão ali para receber notícias, né? Receber informações. Ou seja, esses grupos de coordenadores de grupo passam a ser um hub de distribuição de informação muito fácil de coordenar, muito simples de coordenar. São as pessoas que você já tem mais confiança, são pessoas que já estão disciplinadas e comprometidas em manter os grupos organizados, então a partir delas é que você vai disseminar informações, você não precisa ficar mandando um a um em todos os grupos. Então, é um grupo de alto nível de autorização, né? Ou seja, um grupo que inclusive pode debater se vai mandar ou não uma determinada informação. Então, gente, apareceu uma notícia aqui, não sei se é boa ou se é ruim, mas eu queria mandar, o que vocês acham? Eu já mandei, eu não vou mandar, eu vou mandar para os meus, enfim. É um grupo onde você vai ter esse nível de liberdade, esse alto nível de autorização. Nas primeiras camadas, onde você está criando, né, essa primeira camada do núcleo duro, criando os grupos das pessoas mais próximas, é muito importante identificar as pessoas, todas elas, né? Você não ter pessoas que entram ali sem se identificar. Você pode identificar elas, se for um processo um pouco mais massivo, você pode identificá-las via formulário, né? Bota um formulário ali no Google, ou enfim, qualquer outra ferramenta aí, online survey, por exemplo, para identificar as pessoas, para preencher um cadastrinho, né? Tem um número de telefone, você saber quem ela é, onde ela mora, qual que é o sobrenome, o CPF dela, tá? Identifica essas pessoas que estão na primeira camada, se não num processo tão conservador e tão estruturado, mas talvez você já conheça as pessoas, enfim, que você consegue identificar elas. Nas redes de WhatsApp, inclusive, quando você começa a entrar nos níveis mais fechados, quando você entra, você tem já um coordenador do grupo que te liga no WhatsApp, faz uma ligação de vídeo e tenta te identificar. Falou, mano, tudo bem? Quem é você? Como é que você chegou aqui? Quem te deu esse link? Enfim, esse é um quesito importante, um protocolo importante aí também. Uma outra dica que a gente dá é separar os grupos em células. O que significa isso? Você vai ter um conjunto de grupos nas 3 camadas, né? Em todas as camadas vai ter um conjunto separado numa célula que vai ser uma abstração dessa rede. Ou seja, você vai ter um grupo de coordenadores, um grupo de multiplicadores, um grupo de redes abertas
funcionando numa determinada célula, que você pode separar, por exemplo, regionalmente ou por temática, mas que não vai ter contato nenhum com uma outra célula que você vai organizar. Então, você pode ter, por exemplo, um grupo de organização de redes de São Paulo completamente separado de um grupo do Nordeste. E você tem ali coordenadores diferentes, tá? Você atua em todos os grupos de coordenadores, quanto centralizador, quanto nó central da rede, você atua em todos os grupos de coordenadores, mas eles entre si não se conhecem por mera questão de segurança, tá? A questão de, você teve um problema de segurança, teve um bolsominion que invadiu ali as primeiras camadas da rede, criou problema ou não, ficou quieto escutando. Você não entrega a rede inteira quando você tem uma brecha de segurança, né? Você estanca a brecha de segurança naquela célula. Então esse é um protocolo importante. E também não colocar todos os coordenadores de grupos no mesmo grupo. Mas um grupo aceita até 256 pessoas. Sim, mas não precisa ter. Né? Você pode trabalhar com 5, 6 grupos de coordenadores na mesma célula, por exemplo. Né? De forma que você vai ter ali pequenos grupos de coordenadores que vão estar organizados entre si, mas não necessariamente se um der problema em um grupo, você não vai deixar isso influenciar nos outros, os outros vão continuar funcionando. Então essa é um pouco da lógica da descentralização, né? Você ter também, da mesma forma que você tem redes que se conectam ao longo das camadas, você tem também um nível de separação, tenta manter uma pequena distância, uma descentralização para que, caso você tenha alguns fenômenos negativos nessa rede, que eles fiquem selados, que eles fiquem envoltos apenas aonde eles começaram, que eles não se espalham, não vão conseguir se espalhar de forma degenerativa para toda a rede. E por último aqui, eu acho que talvez o mais importante é entender o que é o fenômeno da construção de identidade de pertencimento. No começo eu falei para vocês, né, que tem a relação do WhatsApp, da rede fechada com a pessoa, uma relação muito íntima, uma relação com a sua própria rede social, a sua rede real, né, que ela criou na sua vida. Então, quando você passa a ter um processo de construção de identidade coletiva, você está, na verdade, dando para essa pessoa a oportunidade para ela se expressar culturalmente, artisticamente, inclusive, né? Você precisa construir essa identidade, né? Você precisa dizer a que veio esse grupo, o que ele faz, com quem que ele se relaciona, né? Você precisa dar para ela esse processo de construção de identidade, que é onde ela começa a se enxergar. É como a pessoa começa a se enxergar dentro desse grupo. Então, aqui é um grupo revolucionário de esquerda, aqui é um grupo de professores pela democracia, aqui é um grupo todos com a saúde, aqui é o grupo machistas não passarão. Então, vamos começar a dar nomes, temas e também incentivar para que as pessoas coloquem suas identidades nesses grupos. É uma forma de criar essa identidade coletiva que vai dando um pouco desse selo, né? Vai dando essa liga entre as pessoas, vai fazendo com que elas consigam se entender mais próximas umas das outras. Outra questão muito importante para a construção, principalmente de pertencimento, é a execução de tarefas. Muitas pessoas não estão preparadas ou não estão simplesmente na disposição de debater alguma coisa, de opinar, de entrar nos grandes debates, discutir as coisas e questionar ou concordar ou discordar, enfim. Algumas pessoas só estão incomodadas e querem sentir algum alívio fazendo alguma coisa. Né? Na verdade, acho que a maioria de nós hoje em dia está nessa sensação. Está se sentindo muito incomodado, não está vendo uma forma não está vendo uma forma muito clara do que fazer para remediar essa situação que o país entrou. Então, às vezes, né, muito comumente, você oferecer tarefas para as pessoas é uma forma delas aliviarem essa pressão e elas se sentirem parte do processo também. Sem necessariamente elas terem que ficar questionando, produzindo
entendendo tudo que está sendo debatido, mas é uma tarefa. Preciso ir lá e dar um like num vídeo, preciso ir lá e fazer um comentário num post do Twitter, preciso defender um deputado, uma deputada que está sendo agredida por um monte de trolls na internet. Dar tarefas diariamente ajuda as pessoas a se envolverem de uma forma mais propositiva, inclusive criando laços, né? Que elas começam a perceber que juntas elas estão criando algum fenômeno. Então elas estão criando um fenômeno de alavancar um perfil na rede, de defender uma pessoa de um ataque injusto, de um linchamento digital. Isso vai dando para elas a sensação de pertencimento de uma forma muito mais forte. E toda vez que você manda as tarefas, é importante mostrar também, ou tentar materializar o resultado dessas tarefas, né? Então, chamamos todo mundo para ir lá no site de notícias fazer um comentário numa notícia negativa para a esquerda. Mostra ali uma lista de quais comentários foram positivos, quais comentários foram negativos, vamos ver quem que ganhou a disputa dos comentários, entre aspas. Né? Você ter um processo desse tipo, né? Ou vamos dar like no vídeo, tira um screenshot do vídeo antes e depois da ação, para ver quanto que melhorou. Enfim, essa é um pouco da lógica de trazer um feedback também, mostrar de uma forma positiva o resultado que a tarefa teve, né? O que resultou esse fenômeno dessa interação entre as pessoas. E também incentivar a interação entre os membros, né? Essa lógica de fazer as pessoas, muito comum, né? As pessoas vão se encontrar, vão marcar um encontro, um futebol, um churrasco do grupo, vão sair um pouco do mundo digital, vão marcar ou vão ficar no mundo digital mesmo, vão marcar um hangout para todo mundo se conhecer, bater papo, incentivar esse processo de aproximação, de interação entre os membros do grupo, é uma forma também de criar essa identidade comum, né? Essa identidade e essa sensação de pertencer a um grupo de ativistas digitais, um grupo de professores pela democracia, enfim, coisas desse gênero. E aí é importante a gente lembrar e falar um pouco também das tecnologias, né? Assim, eu não vou entrar a fundo nos detalhes de cada ferramenta que a gente tem, porque existem várias no mercado, inclusive, se vocês forem procurar por aí nesse mundo do marketing digital, existem dezenas de ferramentas de automação de WhatsApp que permitem você mandar mensagens em massa, fazer um monte de coisas, enfim. Mas, basicamente, é importante a gente saber como criar o grupo, ou algumas pessoas preferem, né, usar as listas de transmissão. Eu, particularmente, prefiro criar os grupos, porque eu acho que a interação entre as pessoas, né, essa liberdade das pessoas conseguirem interagir entre si, muitas vezes pode ser positiva. Mas se você acha que não, se você quer colocar alguma ferramenta simples de disparo de informação unidirecional, a lista de transmissão pode ser uma sacada boa. E na lista de transmissão é importante lembrar que a pessoa que recebe como se fosse uma mensagem individual sua. Então, na hora que você prepara a mensagem, tem que prepará-la de forma genérica o suficiente para que todas as pessoas aceitem, mas ao mesmo tempo com um nível de intimidade de uma mensagem pessoal, né? Por exemplo, você não vai mandar numa lista de transmissão uma mensagem: alô galera, tamo aí, blá. Por quê? Porque o cara que está recebendo, ele está recebendo uma mensagem tua para ele. Então você não chega com uma pessoa na rua e fala: alô galera, tudo bem? Não. Você fala: e aí meu, tranquilo? E aí cara, tudo bem? Opa, como é que vai? É uma saudação individual. E assim tem que ser as mensagens nas listas de transmissão. Tem que ser uma mensagem individual. A pessoa tem que sentir que você está conversando com ela. Você vai fazer isso de forma massiva, mas a sensação do receptor tem que ser a sensação de uma mensagem individual. Uma outra dica que aí eu dou é vocês procurarem, né? Dependendo da plataforma, vai ter vários diferentes aí. O iOS é um pouco mais difícil, né? O iPhone não deixa, que a Apple fica restringindo, né? Tem várias opções aí de WhatsApp++, lojas de aplicativos diferentes, enfim, mas toda vez que a Apple descobre, ela dá uma bloqueada.
mas sempre tem alguma coisa nova aparecendo, vale a pena dar uma olhada. No Android, você tem ali algumas opções como Parallel, enfim, se der uma pesquisada, vocês vão encontrar App Cloner ou Clone App, coisas do gênero, que basicamente vão criar um clone do aplicativo e vai permitir que você tenha, por exemplo, 2 WhatsApp dentro do mesmo dispositivo, dentro do mesmo aparelho, ou às vezes até mais. Alguns permitiam ter 9, 10 WhatsApp dentro do mesmo aparelho. Por que isso? Porque aí você pode ter números diferentes, você vai lá, compra um chip de R$10 no loja americana, cria um número diferente para não misturar a construção da sua rede com o seu número pessoal. E se você consegue clonar o app, você não precisa ter daí outro aparelho para não misturar essas coisas. Pode só registrar o número e uma vez que você recebeu o SMS, registrou, não tem mais problema, você vai continuar usando no WhatsApp normalmente, mesmo que você troque o número de telefone. Lembrando que chips pré-pagos, se você não reabastece, se você não recarrega eles, em algum momento a operadora recicla, né? Ela tira de você o número e passa para outra pessoa, e essa pessoa, se ela se conecta no WhatsApp, ela vai ter acesso aos teus grupos. Então, muito cuidado aí. Uma dica que a gente dá é, na hora de criar o grupo de WhatsApp, o teu perfil de WhatsApp, já implementar a autenticação de 2 fatores. Que é, com ela, se outra pessoa pegar o número, ela não consegue entrar no aplicativo. Pelo menos dá uma segurada. E disparos em massa, isso é importante discutir com muita cautela, né? Muita gente fala que vende disparos em massa de WhatsApp, que faz milhões de disparos numa noite. Então, tá. É muito complicado, tá? Veja, o WhatsApp não é SMS. O WhatsApp ele tem uma política de spam, ele tem todo um processo de reconhecimento de ações automatizadas para bloquear perfis que fazem esse tipo de que se encaixam nesse tipo de comportamento. Então, eu recomendo sempre tentar se afastar desse termo. Eu faço disparo de WhatsApp. Mano, não faz. Não faz porque o WhatsApp bloqueia disparo. Ponto. Se você tentar fazer um disparo do WhatsApp, você vai achar várias ferramentas aí na internet que fazem isso. Mais do que uma, inclusive, para fazer, não necessariamente com WhatsApp Business, pode fazer com WhatsApp normal. Umas ferramentas de automação, robô e tal. O que vai acontecer? Você vai mandar 50 mensagens, 100 mensagens no máximo, o WhatsApp vai derrubar o teu perfil e vai te expulsar. Vai bloquear teu perfil. Aí você vai tentar recadastrar um outro número, em 10 mensagens que você mandar, o WhatsApp vai reconhecer que é você de novo e vai bloquear teu perfil. Ou seja, tem que se manter longe dessa lógica de disparos de WhatsApp. Isso não vai... Esses disparos em massa... Primeiro que eles não vão atender aos quesitos básicos dessa rede, né? Você vai mandar uma mensagem de um número estranho para uma pessoa que não te conhece. A primeira coisa que essa pessoa vai fazer é negar a informação que você está passando para ela, porque ela vai ficar puta de receber uma informação, ela vai ficar desconfortável de receber uma informação de uma pessoa que ela não conhece. A primeira coisa que ela vai fazer é perguntar onde é que você conseguiu o número, por que você não, quem é você, vai levantar um monte de suspeita, e aquela informação, aquela mesma informação que você está passando para ela, vai carregar junto essa suspeita, ou seja, a propaganda que você está mandando vai se desvalorizar, ou seja, vai ser um tiro pela culatra. Então, evite disparos em massa, né? Tente criar de forma orgânica. Isso é mais trabalho, é um caminho muito mais tortuoso, mas tem muito mais efetividade. O caminho dos grupos, das listas, de conhecendo as pessoas, de interagindo um a um, leva mais tempo, mas tem efetividade. Esses disparos em massa eu recomendo ficar longe disso, porque isso tem um efeito muito contrário a tudo que essa rede se propõe a ser. Inclusive, vale a pena vocês, nesse processo, darem uma olhada no white paper que o WhatsApp publicou sobre comportamento abusivo, né? O WhatsApp, há algumas semanas, talvez alguns meses atrás, publicou aí um PDF onde ele fala como é que o WhatsApp combate o abuso e o comportamento automatizado de envios em massa. Né? Só fazendo um resumo rápido, hoje, basicamente, o WhatsApp ele se concentra em 3 momentos, né? em três
três abordagens específicas. A primeira é no registro do perfil. Quando você faz o registro, ele solicita uma autenticação via SMS, ou seja, ele confia na operadora do país, né? Isso não é uma coisa comum entre todos os países, cada país tem o seu protocolo de autenticação de chip, mas ele confia que a operadora faz algum nível de reconhecimento da pessoa que tem um número celular, que você compra um chip de celular. Então, o registro via SMS é uma camada, é um passo. Né? A partir do momento que você registra com SMS, ele também vai conferir o IP de registro, ou seja, você vai mandar um número para ele que vai receber SMS autenticação. Esse número tem um DDI, né? Tem uma localização. Ele vai verificar se o IP de onde você está fazendo essa verificação também é do mesmo país. Ou seja, você está com uma conexão no Brasil fazendo registro com um número de telefone virtual nos Estados Unidos. Problema, ele já deixa lá, ele não te bloqueia na hora necessariamente, mas ele já te deixa lá um pontinho negativo e fala, opa, esse cara aqui pode ser um problema para nós. E ele também vai verificar uma lógica assim, quanto mais próximo do registro uma ação suspeita acontece, ele dá uma multiplicidade, às vezes ele alavanca a tua pontuação de spammer, né? Então, se você registrou o celular agora, registrou o perfil agora, deu 5 minutos, você disparou 100 mensagens, ele, opa, esse cara aqui já é spammer certeza, ele já bloqueia, te bota para fora. Por quê? Porque ele vai verificar o teu histórico de mensagem, né? E aí vem um outro momento, que é o momento do envio na mensagem. Olha só que interessante. No momento do envio da mensagem, a primeira coisa que ele verifica é se você está ativando a função typing, a função de digitação. Se você estiver fazendo uma ação automatizada, se você por qualquer motivo, por qualquer forma, estiver automatizando o processo de envio, o que vai acontecer é que você não vai estar usando necessariamente a interface. Ou seja, você não vai ativar aquela mensagenzinha de digitando que aparece quando uma pessoa normal está digitando uma mensagem. Então esse já dá um pontinho a menos para ti. Verificar se o tempo de envio, né, ele verifica que ele entende que uma pessoa escrevendo uma mensagem, ela leva um tempo X para escrever a mensagem. Então, uma pessoa, quando ela escreve, ela é mais lenta do que uma pessoa quando faz um spam. Então, se você está mandando muitas mensagens muito rápido, ele começa a entender também que é um comportamento automatizado e ele proíbe isso. Ele também considera se o destinatário e o emissor estão na agenda de contato um do outro, ou seja, entre aspas, né? Se eles se conhecem, você está mandando uma mensagem para uma pessoa que tem seu telefone na agenda dela e você tem o telefone dela na sua agenda. Então, uma forma de passar por isso aqui é, sempre que você for mandar uma mensagem para uma pessoa, coloque ela na agenda do seu dispositivo celular que você usou para autenticar o WhatsApp. Cadastre ela na sua agenda. Ele também vai considerar, na hora do envio das mensagens, o histórico de mensagens trocadas, ou seja, se você tem conversado bastante com várias pessoas e essas pessoas não têm te denunciado, se elas têm te inserido na agenda certinho, tal, ou se a maior parte das mensagens que você troca, você recebe um bloco, um report, isso aí vai acumulando um histórico para ti de confiança. E ele também considera a presença de links de imagens. Esse aqui é um tema muito é um tema muito sensível, né? O WhatsApp ele afirma que como as mensagens todas são criptografadas, ele diz que ele não consegue ler o conteúdo das imagens, né? Ele não consegue ler o conteúdo das mensagens. Todo o mercado, a comunidade tem uma certa suspeita sobre isso, né? Porque apesar de ser criptografada, a chave da criptografia da mensagem está nos servidores do WhatsApp. Ou seja, é a mesma coisa que você trancar um cadeado e botar a chave em cima do cadeado. Então, é um tema meio controverso, digamos assim. Mas a grande questão é que uma vez que uma mensagem tem um link ou que ela tem uma mídia, o formato dos metadados dessa mensagem muda. Então, ele considera isso também. Se você está mandando imagens, né, cards, mandando memes ou links que vão com aquele previewzinho do link junto,
ele se liga e dá uma pontuação negativa também. E aí você tem um terceiro momento, que é o momento do receptor, né? Na hora que a pessoa recebe a mensagem. Se o receptor dá um feedback negativo, ele tende a agir com mais força, tende a pontuar o teu perfil como um perfil spammer, um perfil proibido. Porém, ainda não é também uma questão definitiva. Por quê? Porque eles também conseguem identificar que muita gente se organiza para bloquear outras pessoas, né? Então, às vezes o cara não fez nada, tá ali quieto na dele, só respondendo pergunta, vem 100 pessoas e denunciam ele de uma vez só. E aí, quando as 100 pessoas denunciam ele, o cara não fez nada, mas as pessoas se articularam para banir o perfil do cara do WhatsApp. Então, esses comportamentos fazem com que o WhatsApp não leve esse quesito a 100%. E aí, quando você é banido, você pode, né, reclamar, pedir uma reavaliação, essas coisas. Quando você pede essa reavaliação, o que acontece é que um time do WhatsApp vai analisar isso, vai analisar seu histórico, e se você ficar caracterizado como um spammer, como um cara que provocou comportamento automático contra os termos de uso, eles não te devolvem mais o teu perfil. Mas se você foi vítima de uma trama, digamos assim, né? Se você foi vítima de uma articulação entre pessoas e não cometeu nenhum ato que infracione os termos de uso, então aí eles te devolvem em alguns dias eles te devolvem o teu perfil. Então, esses são alguns dos principais conteúdos, né, do white paper do Stopping Abuse do WhatsApp. É importante saber, porque na hora que você for criar a sua rede, na hora que você for experimentar métodos dentro da sua rede, você precisa entender que esses são os principais elementos que o WhatsApp vai considerar para te bloquear, para te considerar um perfil spammer, um perfil agressivo e te banir dessa rede. Ok? Então, era o que a gente tinha para falar. Eu espero que com essas informações vocês possam se organizar melhor e consigam construir as suas redes de forma mais orgânica, de forma mais metodológica, talvez, e que essas redes consigam espalhar boas influências, né, que consigam espalhar informações importantes para a manutenção e para o avanço da nossa democracia. Deixo aí agora também o meu e-mail, além do meu contato. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no Telegram, no Twitter ou por e-mail através dos contatos. Muito obrigado. E antes de terminar, eu queria dar aqui os créditos para o pessoal do Slides Carnival, que ofereceram esse template maravilhoso para vocês que gostam de fazer aí apresentações. Super recomendo. Templates fantásticos aí do Slides Carnival, de graça, para qualquer um usar. Obrigado a todos e um bom curso para vocês.